Olá! Nesse vídeo nós vamos fazer uma introdução ao uso de cores para visualização de dados. Cores é um assunto bastante amplo que nós não vamos cobrir em um vídeo só, mas aqui nós vamos começar a discutir umas primeiras práticas, umas primeiras formas de entender e usar cores para visualização de dados, principalmente tabulares. A cor é um canal importante para visualização de dados de atributos, tanto categóricos quanto quantitativos, ordinais. Do lado dos atributos categóricos, cores são assim, o segundo canal mais eficaz que nós temos. Depois de separar categorias em regiões, o próximo canal mais efetivamente percebido pelo ser humano é a cor. Então ele é bastante importante. Do lado das variáveis quantitativas ordinais, cor não é um atributo. As coisas relacionadas à cor, os canais relacionados à cor não são tão efetivos assim, eles não estão lá no topo, né, do ranking de efetividade, mas ainda assim são um canal bastante útil, bastante importante. Por isso a gente vai estudar como usar a cor nesses dois contextos, sabendo qual o papel, qual a efetividade dele em cada um desses lados. De saída, eu acho que é importante a gente combinar uma coisa. Quando eu falo cor, eu estou falando três coisas. Cor não é um canal, cor não é um atributo dos dados, cor é três atributos das marcas, pelo menos. Tá? Esses três atributos que a gente fala, a melhor forma de separá-los em português é como tom, brilho também às vezes é chamado de luminância, ou saturação. Você pode descrever qualquer cor com a combinação de uma palavra, de qual tom, qual grau de brilho e qual grau de saturação daquela cor. Tá? Tom, ou matiz, ou em inglês hue, H-U-E, é o nome da cor, geralmente. Então, vê ali como eu tenho rosa, azul, verde e marrom na primeira coluna do tom, né? E todos eles você não tem uma cor que está mais escura que a outra e não tem uma mais saturada que a outra. Estou mudando só o tom, mantendo constante os graus de brilho e de saturação das cores em cada uma dessas colunas. Você vê que eu tenho os rosas claros, rosa, azul, verde, todos os claros também, e tem os escuros também, tá? Então, para cada coluna dessas aí, eu estou variando apenas o tom dessas cores, estou mudando o nome da cor que a gente chama geralmente. Na coluna do meio, eu estou mantendo constantes o tom e a saturação da cor e estou variando apenas o brilho ou a luminância dessa cor. Tá? Estou variando o quanto de branco há nessa cor ou quanto ela se aproxima do preto. Né? A falta de brilho ou a falta de luminância é o preto total e brilho ou luminância máximo aproxima a cor de um branco. Tá? Isso é o que você faz também quando você aumenta e diminui o brilho do seu celular. Você está colocando mais luz, está deixando ele mais perto do branco. Na saturação, eu não estou mexendo, não estou fazendo as cores ficarem mais escuras ou mais claras. Eu estou deixando elas mais vívidas ou mais acinzentadas, mais pastel. Tá? Aquela camisa verde-limão que você compra nova assim, né, para correr, ela é muito saturada, ela tem uma cor muito viva, muito forte, muito saturada. Com o tempo, pode ser que ela vá se desgastando, desbotando, perdendo aquele brilho, perdendo aquilo que a gente chama de brilho, mas perdendo aquela vividez, e ela está perdendo saturação. Tá? Ela está se aproximando desse verde mais na parte de baixo da coluna de cores. E aí, entendendo que quando a gente vê uma cor, a gente está percebendo ao mesmo tempo qual o tom dessa cor, qual o brilho dessa cor e qual a saturação dessa cor, a gente também pode entender que quando a gente vê duas cores juntas, a gente vê o contraste dessas duas cores, o que a gente percebe são diferenças dessas duas cores nesses três canais ao mesmo tempo. Não são três canais igualmente efetivos, né? Repara como é muito mais simples a gente distinguir, né? Eu acho que os níveis de brilho eles ficam muito mais distintos entre si do que os níveis de saturação. Há níveis vizinhos aí de saturação que são difíceis de precisar, né? Quão mais saturado, quão menos saturado dois níveis são. Tom, por outro lado, é algo que a gente percebe facilmente, nós percebemos facilmente contraste de tom. Então, contraste de tom e contraste de brilho são mais perceptíveis, contraste de saturação é menos perceptível. Uma coisa que eu acho que é muito legal para
entender bem esse conceito de tom, brilho e saturação, esses conceitos, é você brincar com eles você mesmo. Tem uma ferramenta muito legal do Google, se você digita Color Picker no Google, ele já mostra essa aplicaçãozinha aqui, que tem exatamente os 3 canais que eu descrevi para você agora, para você manipular. Você pode mudar qual tom, né, qual a matiz da cor que eu estou visualizando. Eu posso mudar qual o grau de saturação dessa cor, tá? Ela pode ficar bem viva aqui, ó, ou ela pode ficar bem morta aqui. Isso vale tanto para cores escuras quanto para cores claras. Sempre você vai se aproximando do cinza quando você vai tirando a saturação, tá? E se eu mexo na outra direção, eu estou deixando a cor com mais luminância, com mais brilho quando ela vai para cima e com menos quando ela vai para baixo, tá? A falta de brilho é o preto, a falta de saturação é o cinza e a falta de brilho é o preto. O topo dos dois é a cor muito, muito viva e muito clara, né? Um rosa choque, um verde limão, são as cores que tipicamente são claras e muito saturadas. E aí, se a primeira constatação é essa de que há canais com mais e menos efetividade, a outra constatação importante é de que quando nós olhamos tom, nós estamos vendo um canal que transmite informação categórica, enquanto brilho e saturação transmitem informação ordinal, né? Você não consegue ordenar naturalmente os tons, mas os níveis de brilho e de saturação, sim. Isso faz com que a gente vá querer usar tom para descrever atributos que são categóricos nos dados, enquanto brilho e saturação vão ser usados para atributos quantitativos. Se você trocar essa ordenação, se você usar em outra direção, você vai estar implicando numa categoria ordem que ela não tem, ou escondendo a ordenação de um atributo ordinal, né, através do uso de uma paleta, de um conjunto de cores que não transmite esse atributo importante dos dados. Mostrando um exemplo concreto, né, se eu quisesse destacar diferentes áreas, ou seja, codificar na cor da área, né, qual o partido que essa área representa naquela visualização que nós já usamos várias vezes, né, isso precisaria ser feito se os partidos são categorias e não têm ordenação. Eu precisaria fazer isso variando o tom, através de contraste de tom entre as cores que eu escolher para pintar, para colorir as áreas da minha visualização. Repara como na visualização da direita, se eu uso uma variação de brilho e de saturação, aliás, como brilho e saturação eles são pouco eficazes sozinhos, geralmente a gente os usa juntos, tá? E aí, se eu uso brilho e saturação juntos nessa visualização da direita, eu crio uma ordenação entre os partidos, né? O PT é o mais escuro e outros é o mais claro, e essa é uma ordenação que não existe no atributo original dos dados, é uma ordenação indesejada. Nós não queremos fazer o exemplo da direita, nós queremos usar para categorias paletas de cores, escalas de cores que variem os tons das cores principalmente. Não precisa variar apenas o tom das cores, mas precisa variar principalmente o tom das cores para que a gente consiga distinguir que são categorias e que não tem ordenação clara. Por outro lado, nesse exemplo aqui eu estou visualizando a temperatura, né, ou a variação de temperatura, quanto essa variação de temperatura entre menos 8 e mais 8 graus Celsius aconteceu em diferentes condados dos Estados Unidos. Como essa é uma variável que tem uma ordenação, né, eu vou preferir usar um conjunto de cores, uma escala de cores, que também tenha ordenação, ou seja, variando saturação e brilho juntos, os azuis da esquerda, em lugar de usar contrastes de tom, porque os diferentes tons não têm ordenação e é difícil para um leitor ou para uma leitora ver esse mapa de arco-íris da direita e saber se o roxo vem antes ou depois do azul, o marrom entra onde. Tá? Eu precisaria ficar consultando na escala o que é indesejado. Não é para dizer que eu só vou usar tons quando os dados forem categóricos. Eu posso usar 2 ou às vezes 3 tons na escala, só não vou usar muitos tons para não induzir, né, a percepção de que existem muitas categorias. Um exemplo importante onde tons podem ajudar é, por exemplo, separar as variações positivas e negativas, né, lucros e prejuízos, acima e abaixo da média, como nessa visualização da direita. A gente chama isso de uma escala divergente, é algo que eu já vou voltar. Uma outra situação onde mais de um tom também ajuda é quando nós usamos uma quantidade limitada, 2, no máximo 3 tons, para ilustrar diferentes pontos da escala. Por exemplo, vê como na visualização
né, vê como nas escalas da esquerda, né, onde eu estou variando apenas brilho e saturação. Na escala de baixo eu vario apenas brilho, na de cima eu vario brilho e saturação. Repara como na de cima, na medida que os tons vão ficando mais claros, eles também estão ficando mais vívidos. E aí vê como, quando eu vou da escala de baixo para de cima, né, eu já adiciono capacidade de distinguir as cores que eu tenho. É mais fácil distinguir as cores na escala de cima, dado que eu tenho nela contraste de brilho e contraste de saturação. Na de baixo eu tenho apenas contraste de brilho. Então eu posso usar canais redundantes para aumentar a capacidade de percepção e de discernimento de alguém da audiência em uma escala de cores. O próximo passo para fazer isso pode ser, e em várias escalas que nós vamos usar, adicionar algum contraste de tom também, além do contraste de brilho e de saturação em uma escala de cores. Vocês estão vendo que bolar uma escala de cores é uma ciência, né? Assim, é algo que se faz e aí você publica e as pessoas reusam suas escalas de cores, tem ferramentas para criar essa escala de cores. Não é tão simples quanto uma escala de tamanho e uma escala de posição. Então, a gente vai ter técnicas para isso. Voltando ao exemplo da direita, essa é uma escala de cores que varia brilho, saturação e tons. Né? Ela começa em um azul acinzentado, passa por um roxo ali, vai para um laranja e chega no amarelo. Tem vários tons no meio do caminho, mas são tons razoavelmente poucos e que tem uma noção de ordenação que fica clara. Se eu vejo a escala, eu consigo derivar uma ordenação facilmente para isso. É diferente de eu usar todas as cores do arco-íris, por exemplo, e aí transmitir uma informação de categoria que não existe. Com isso a gente já pode chegar no assunto de falar de escalas, tipos de escalas de cor, então, e pensar nelas, ganhar um vocabulário para descrever as escalas de cores que as visualizações usam e que nós vamos usar. As principais distinções, com base no que eu já falei antes, são as escalas contínuas ou discretas, escalas de um tom ou vários tons e escalas que sejam sequenciais, divergentes ou categóricas. Esses são normalmente os termos que a gente vai encontrar descrevendo, qualificando escalas de cores, e a gente precisa conhecê-los para saber usar, escolher as escalas de cores. As três escalas de cima, nessa tela, elas são escalas contínuas, né? Existem infinitas cores entre o início e o fim da escala, e as escalas abaixo elas são escalas discretas, são escalas em que eu decido uma quantidade de cores que existe de antemão e mapeio todos os valores do domínio dessa escala nessas quantidades de cores limitadas que eu escolhi, né? E aí vê a última contínua e compara ela com a primeira discreta. Elas têm a mesma faixa de cores sendo usadas, tá? Só que na de baixo só existem 5 cores possíveis versus na de cima que existem infinitas cores. A razão pela qual a gente escolhe várias vezes ter um número limitado de cores é facilitar que um leitor ou uma leitora consiga saber, né, consiga facilmente associar um valor a uma cor, né? Vão ser faixas de valor e você vai saber precisamente em qual das 5 faixas de valor a cor de uma marca está. Vai ser difícil confundir qualquer um desses 5 valores nessa primeira escala discreta. Na medida que eu vou adicionando níveis na escala, vai ficando mais difícil distinguir exatamente para uma cor, né, em qual dessas casinhas ela se encaixa, e no limite, quando eu vou para as infinitas cores, é difícil saber precisamente qual é o valor de uma cor na escala. Você ganha resolução e perde precisão na leitura, né? Tipicamente a gente vai usar, então você vai ver que a gente vai usar muito mais frequentemente escalas de cores discretas com até 5 ou 7 níveis, que é o que um ser humano normalmente consegue distinguir com facilidade. Uma segunda distinção que a gente faz de escalas é entre as escalas que têm apenas um tom e as escalas que têm múltiplos tons, né? Single hue e multi-hue, exatamente descrevendo quantos tons são usados na criação. Como eu mencionei antes, as multi-hue elas são usadas, né, quando eu tenho muitos tons, elas vão ser usadas principalmente para determinar escalas variáveis categóricas, mas com alguns poucos tons elas ainda conseguem transmitir facilmente a informação de quantidade sem confundir a audiência. Finalmente, quando eu uso junto, né, escalas multi-hue, né, e vou usando tons e brilho e saturação juntos, normalmente a gente constrói 3 tipos de escalas para usar em visualização.
As que são sequenciais e transmitem uma direção, então, por exemplo, do menos para o mais, né? Do menos para o mais amarelo, ou do esverdeado para o azul e escuro e mais saturado, como nas primeiras escalas mais à esquerda dessa tela. Mas eu também posso usar essa noção de claro e escuro de uma outra forma que muitas vezes é útil para facilitar a distinção da audiência, que é partir de um zero para uma direção positiva e para uma direção negativa. É o caso das escalas divergentes, daquele exemplo que a gente viu lá do mapa das variações de temperatura positiva e negativa no mapa dos Estados Unidos. Como eu posso usar dois tons, um para o positivo e um para o negativo, eu posso usar o contraste de tons da visualização, das marcas da visualização, para comunicar a informação mais facilmente. Essas são as escalas, claro, sequenciais e divergentes, são as escalas que nós vamos normalmente usar para dados ordinais, né, quantitativos. Enquanto as escalas categóricas são aquelas que nós vamos usar para dados, atributos categóricos. São escalas que vão variar principalmente o contraste de tom e pouco ou não vão variar os outros contrastes, os de brilho e os de saturação. Aqui tem um exemplo de dois mapas que eu fiz mostrando, por exemplo, né, a votação que Dilma recebeu no segundo turno da eleição em que ela concorreu contra Aécio. E aí você está vendo ali, nesse mapa mais em cima e à esquerda, eu tenho essa votação representada para cada marca, cada município do país, e eu estou representando com a cor, né, usando uma escala que tem dois tons, ela começa meio amarelada, meio alaranjada e vai para o vermelho, e ela vai ficando mais escura e mais saturada também. E aí eu estou comunicando essa quantidade entre 0 e 1, né, que proporção dos eleitores daquele município votou em Dilma, com essa escala que tem aqui 6 níveis de claro e escuro. Repara como tem alguns municípios que às vezes você olha e é um pouco difícil saber se ele está na segunda ou na terceira categoria ali da minha escala, por exemplo. E aí, uma forma que eu mudei essa visualização para deixar com ainda mais contraste os municípios, né, facilitar a distinção dos municípios, foi usando uma escala divergente, como eu comentei antes. Como para eleições existe um meio termo, né, os municípios que votaram mais de 50% em Dilma, eu posso dizer que a maioria das pessoas votou em Dilma, e os que estão abaixo são a minoria. Então, eu criei uma faixa de valores que está ali entre 45 e 55 no meio, e eu tenho duas escalas na prática, né? Uma que vai em direção ao roxo e outra que vai em direção ao laranja, ao marrom, e elas vão ficando mais escuras nas duas direções. Então eu ganhei em contraste, eu tenho dois níveis de contraste de claro e escuro, que baseado no tom você consegue distinguir mais facilmente. Eu acho muito mais fácil nesse mapa saber exatamente, nesse segundo mapa, saber exatamente em qual ponto da escala de cor está um município quando eu vejo isso, quando eu bato o olho nele. Eu sei em que parte do Brasil Dilma teve mais votos por município, né, e teve menos votos por município, descontando as quantidades, as populações dos municípios, claro. E aí, vimos esse mundo maravilhoso de cores. Uma coisa importante para se falar é de acessibilidade. Cores são um canal, uma forma de usarmos, de colocarmos informação no design que precisa de mais atenção de acessibilidade do que outros tipos, porque existe uma quantidade não desprezível, uma quantidade considerável de pessoas, especialmente pessoas do sexo masculino, que têm dificuldade de ver as mesmas cores que você talvez veja, o que a maioria da população vê. Essas pessoas veem mais ou menos 1 em cada 10 ou 20, fugiu o número aqui, homens, vê as cores mais parecidas com essa visualização, com essas escalas da direita do que com essas escalas da esquerda. Isso se chama daltonismo ou color blindness, né, em inglês, e veja como no lado da direita eu tenho bem mais cores que se repetem. O que está acontecendo, né? As pessoas que têm daltonismo, elas têm menos capacidade de distinção de cor, e aí algumas cores que nós achamos bastante contrastantes, eles não acham. Então, olha aqui na parte de baixo da tela, o que acontece, o principal tipo de daltonismo, ele tem a principal dificuldade das pessoas com esse daltonismo é na separação entre verdes e vermelhos, né? O contraste de tom entre verde e vermelho é pouco presente para essas pessoas. Então, se eu uso apenas esse contraste de tom, essas pessoas têm dificuldade de separar, né, de entender, de ler minha visualização. Fica como nessa coluna da direita, a pessoa acha o verde e o vermelho que tem brilho e saturação parecidos, muito parecidos. Se além de variar
o tom, eu vario também, por exemplo, o brilho, é o que acontece no verde e vermelho de baixo, é mais fácil que essas pessoas consigam distinguir os tons. De maneira geral, eu acho que é sempre legal você procurar, tem um monte de ferramentas online, você procurar passar suas ferramentas, suas visualizações por uma ferramenta que lhe mostre como sua visualização é vista por alguém com daltonismo e, além disso, tentar evitar se basear em verde e vermelho, no contraste de tom entre verde e vermelho, como elemento importante na sua visualização para aumentar, né, a quantidade de pessoas que você inclui como leitores das coisas que você produz. Eu falei que criar escalas é essa ciência, você não vai precisar fazer do zero a maior parte dessas coisas, principalmente agora a gente vai se preocupar muito mais em usar escalas mais ou menos prontas. Eu quero mostrar algumas das ferramentas para isso aqui. Sem dúvida, a rainha das ferramentas para a escala de cores se chama Color Brewer, ela é a mais famosa. A Cynthia Brewer é uma pesquisadora que criou um conjunto de escalas já bem delimitado e uma ferramenta incrível para você navegar nessas escalas, escolher a escala com base em se você quer ela multi-hue, single-hue, quantos níveis você quer uma escala que seja acessível para pessoas com daltonismo, uma escala que seja amigável para imprimir em impressoras de níveis de cinza, tá? Você pode navegar e descobrir um mundo legal de escalas de cor que Cynthia já desenhou. São as escalas que eu sugiro para toda visualização científica que você for fazer, porque é uma escala que ela maximiza a efetividade e a corretude na leitura dos níveis de cor que as pessoas vão ver na sua visualização. Por outro lado, é legal você saber que tanta gente usa essas escalas, toda ferramenta que se preze vai ter as escalas Color Brewer imbuídas nessa ferramenta ou como alternativa para essa ferramenta. E isso faz com que muita gente use e elas ficam um pouco batidas, fáceis de reconhecer, né? Além de que ela pode não se encaixar na sua história ou na marca, no esquema de cores que você tem para sua marca, para seu relatório. Por isso é preciso a gente poder criar mais escalas, ter mais liberdade além da Color Brewer. Uma ferramenta que eu uso bastante se chama a Palette Helper do Chroma.js. Chroma.js, na verdade, é uma biblioteca de JavaScript para lidar com cores e ela tem essa ferramenta online que permite você gerar escalas de cores particulares e examinando os níveis de precisão na leitura que as pessoas em geral vão ter quando usar a sua escala de cores. Por exemplo, nesse caso aqui, criando uma escala que vai do azul para o rosa, variando o tom e o brilho entre nesse caminho. Uma terceira ferramenta, extremamente simples, mas que eu acho muito legal também de usar, é essa do Data Color Picker, tá? Que te permite criar escalas de novo, olha lá em cima, single hue, divergentes, ou o que ele chama de palette, é uma escala mais próxima da categórica. Também ele interpola as cores que você colocar e te ajuda a escolher cores, uma paleta de cores, visualizar ela em exemplos de gráficos de pizza ou de mapas para você ver ela aplicada e exportar os valores hexadecimais, que é o que você vai usar numa ferramenta qualquer de visualização. Finalmente, eu acho que para uma outra forma que é muito legal de aprender sobre cores, né, é você não, principalmente se você precisa escolher um esquema de cores categórico, é você não partir muito da sua cabeça inicialmente, pelo menos se você está aprendendo, eu sugiro você começar copiando cores de outrem. Então, o Color Palette Generator é uma ferramenta bem legal, você coloca no Google isso, você vai achar ela rapidinho, para a qual você sobe uma imagem e ela te exporta uma paleta aprendida a partir dessa imagem. Por exemplo, aqui eu criei uma paleta inspirada em Tarsila do Amaral, na Vaporu, né, usando o Color Palette Generator. É isso. Com esse vídeo eu espero ter dado um panorama inicial sobre o uso de cor para visualização de dados, situando como usar a cor para codificar atributos categóricos, variando principalmente o contraste de tom das cores, e como usar a cor para expressar atributos ordinais ou quantitativos, combinando principalmente contrastes de brilho e saturação, mas também contrastes de tom para criar escalas multi-hue e, em alguns casos, escalas divergentes. Em vídeos futuros a gente vai discutir mais da teoria de cores e de como usar essa teoria em situações onde nós dependemos fortemente de cores, como em mapas. Até lá!